os elementos que compõem, vamos dizer, a alma humana, os instintos, os desejos, os temores, são mais ou menos os mesmos em todos os seres humanos. Quer dizer, tem uma certa universalidade de estrutura nessa coisa. Embora nós não conheçamos totalmente essa estrutura, tá certo? Nós sabemos que existem elementos que são universais e constantes. Esses elementos em si mesmos são, vamos dizer, de uma riqueza quase inabarcável. E a capacidade de apreensão intelectual disso é bastante limitada nas pessoas, justamente porque os elementos simbólicos, linguísticos e valorativos de que o indivíduo vai dispor para ele manipular esse seu universo interior e para ele, inclusive, perceber o que nele é universal, o que nele é singular, o que nele é grupal. Porque tem certos elementos em mim que são universalmente humanos, tem outros elementos que vêm da cultura onde eu estou, ou do grupo que eu frequento, ou da minha família, etc, etc. Então você distinguir, conseguir articular categorialmente todos esses elementos, né? Os símbolos e modelos de que você se serve para você fazer essa articulação vêm todos da cultura que você adquiriu. E acontece que, vamos dizer, a cultura da alma, quer dizer, o conhecimento de si mesmo, simplesmente não faz parte da educação hoje em dia. Né? Então você vai para a escola, você aprende geografia, aprende matemática, aprende informática, etc, etc. Mas como é que você vai lidar com você mesmo? Só existe uma circunstância, na nossa sociedade só existe uma circunstância na qual o indivíduo tem que refletir sobre ele mesmo. É quando ele entra num grupo de psicoterapia. Mas note bem, psicoterapia é algo que acontece quando você já tem um sintoma mórbido qualquer, já tem um elemento de sofrimento. Isso quer dizer que o problema da alma humana só entra em linha de conta quando a alma já está doente. Não há um aprendizado normal do desenvolvimento humano. Você pode procurar em todas as escolas, você não vai encontrar. Você pode encontrar, por exemplo, cursos de autoajuda. Eu digo, mas você vai procurar autoajuda quando você já está necessitado de ajuda, né? Então é como se só existe atenção para a alma doente. Ou seja, existe atenção para as doenças da alma, mas não para a própria alma, né? Então, quando você faz uma psicoterapia, o que vai acontecer ali? Vai acontecer que o psicoterapeuta, por qualquer técnica que ele use, ele vai habilitar você a expressar, de algum modo, aquelas tensões, aquelas contradições que de maneira muda e quase inconsciente se agitam dentro de você. Ele não vai fazer nada mais do que isso. Quer dizer, vai ensinar você a expressar. E, uma vez expressada, né, expressada a tensão, a contradição, ela pode ser manipulada e integrada de alguma maneira. Mas, como só se dá atenção a isso nos casos em que já há algum distúrbio, então praticamente somente os neuróticos, somente os doentes têm direito a um desenvolvimento da alma. As pessoas normais não. O que significa que em qualquer grupo de psicoterapia, depois de algum tempo, se você conversa com uma pessoa que frequenta um grupo de psicoterapia, sei lá, há meses ou há anos, você vai ver que ela já tem um certo traquejo em lidar com suas próprias emoções, temores, etc, etc. E ela aprendeu isso no grupo de psicoterapia. E a pessoa que não teve distúrbio nenhum e que está aparentemente normal, não aprendeu a lidar com nada disso. Mas é claro que a paralisação do desenvolvimento da alma já é em si um elemento mórbido. Acontece que esse elemento mórbido, frequentemente, é aceito socialmente. Quer dizer, você tem o mesmo tipo de deformidade mental que os outros do seu grupo. Então você é aceito ali, um confirma que o outro é normal. Tá certo? No fundo, todos desconfiam que são malucos. Não tem uma única pessoa, vamos dizer, que não seja acossada, muitas vezes, pela sensação da sua própria anormalidade, que ela constitui uma individualidade à parte, não traduzível nos termos da experiência alheia, que o mundo dela é separado das outras por uma barreira linguística intransponível. Ninguém jamais vai entender você, porque você não pode expressar isso na mesma linguagem dos outros. Repito, você só vai aprender essa linguagem quando vai para um grupo de psicoterapia. Então, aí é uma vantagem de você ficar neurótico. Né? É claro que eu estou supondo que, estou falando de grupo de psicoterapia que funcione normalmente e que tenham alguma boa intenção de ajudar as pessoas, o que não é o caso, né? na maioria das hipóteses. Talvez eu esteja me referindo a grupos de terapia como eles existiam 30 ou 40 anos atrás, né? Não como existem hoje. Mas em todos os casos, você vê
que o problema do desenvolvimento da alma, o problema da conquista da transparência, é um problema de linguagem, no fim das contas. É um problema de meios de expressão. Você vê que as experiências humanas, vamos dizer, mais banais e mais universais, podem lhe parecer singulares e incomunicáveis, se você não tiver os instrumentos para falar a respeito. Eu tenho um exemplo mais característico do meu filho Thales, que uma vez chegou para a mãe e falou: mãe, às vezes eu fico falando, mas eu não estou falando, é só dentro da minha cabeça. E daí ela disse: pois é, isso aí chama-se pensar. Ele disse: você também faz isso? Parece exemplo, uma experiência infantil. Mas ele nunca tinha parado para pensar que os outros também pensam. Então, esse exemplo extremo mostra como experiências que são universais, são vividas por todos, podem ser vivenciadas por um indivíduo como se fosse uma singularidade dele. E se transformar, então, vamos dizer, num abismo que o separa das outras pessoas, embora todos estejam vivendo a mesma coisa. A partir daí, vamos dizer, os erros de percepção das situações podem se prolongar, podem se crescer a tal ponto que a inadaptação à realidade se torna, vamos dizer, o padrão estrutural de conduta do indivíduo pelo resto da vida dele. Então, o que eu pergunto é, da onde você vai tirar a linguagem para você expressar o que se passa dentro da sua alma, quer dizer, que é um mundo que não se compõe de elementos físicos estáveis no espaço, mas de estados, às vezes, fugazes, sutis, que não se repetem sob comando. Como você vai fazer para expressar esses estados e, à medida que você expressa cada um, você descobrir outros e outros e outros, cada vez mais ricos e complexos que estão todos dentro de você nesse momento. Você só pode fazer isso mediante analogia com a experiência de quem vivenciou coisas similares e conseguiu expressar em linguagem. Bom, essa é uma das funções mais óbvias da literatura. Note que não se trata de você categorizar os vários estados e fazer como se fosse um dicionário, encontrar, portanto, um padrão uniforme da conduta humana. Não é isso. Isso é utópico. Todo o conhecimento que o ser humano tem nessa área é baseado em experiências individuais, que nunca são totalmente iguais, nem totalmente diferentes das experiências dos outros, mas que guardam com elas uma relação analógica. O analógico é uma mistura de semelhança e diferença. Isso quer dizer que para cada pessoa que você conhece, para cada pessoa que já existiu no mundo, o seu mundo interior tem, com o dela, uma relação analógica. Há elementos similares e elementos diferentes. Saber quais são essas semelhanças e diferenças entre você e uma determinada pessoa é você conhecer-se a si mesmo através da imagem da outra e conhecer a outra através da imagem de você mesmo. Tá certo? E isto é a chave de toda e qualquer convivência humana. Como, apesar dos esforços dos psicólogos, não é possível reduzir essa coleção de mundos interiores, vamos dizer, a um catálogo de produtos prontos, mas como você depende sempre, vamos dizer, dos depoimentos individuais, então, praticamente não há limite para o que você possa descobrir e também não há limite para o que você necessita saber para poder descobrir essas coisas. Então, daí vem, vamos dizer, a cultura, vamos dizer, do conhecimento da alma, a partir do conhecimento das outras almas. Então, quando você é um gênio da psicologia, você às vezes consegue até descobrir o que se passa dentro da alma de um sujeito que não consegue se expressar de maneira alguma. Um indivíduo que está totalmente confuso, que se ignora totalmente, tá certo? Que vive só, vamos dizer, de fantasias e temores epidérmicos, mas que não entende qual é o problema dele mesmo. Então, um bom psicólogo, acho que hoje não existe mais bom psicólogo, mas eu conheci alguns antigamente, então consegue apreender a linguagem muda que existe dentro desse camarada. Um exemplo clássico é o Milton Erickson, né? O homem que inventou a programação neurolinguística. Milton Erickson era um sujeito que era paralítico, então ele não podia se mover, ele vivia dentro do consultório dele, e pela sua escassez de movimentos, ele desenvolveu, vamos dizer, uma carga extra de percepção. Então ele começou, aos poucos, a reparar, como ele era psicólogo clínico, ele começou a reparar nos olhares, nos gestos, na mudança de tonalidade da pele dos seus pacientes. E acabou criando para si mesmo, para seu próprio uso, ele nunca escreveu um livro, nunca registrou, nunca sistematizou isso aí, criando uma espécie de vocabulário
não verbal. Através desse vocabulário não verbal, ele conseguia não somente perceber a linguagem muda do sofrimento interior dos seus pacientes, mas conseguia falar com eles nessa linguagem também, e obtendo, por isso, muitos sucessos clínicos no tratamento de pacientes que eram inacessíveis à psicoterapia por não ter um nível de verbalização suficiente dos seus problemas. Né? O camarada está esquizofrênico, a capacidade dele verbalizar o problema dele é praticamente nula. Ele sempre falará de outras coisas. Isso quer dizer que a máquina pensante do esquizofrênico é como se fosse realmente uma máquina de falar. Tá certo? E a máquina de falar não tem mais conexão com a sua máquina de sentir, ou com o centro da sua consciência. Ela é uma outra coisa, ela é autônoma. Então, isso quer dizer, por baixo de todo o falatório do sujeito, existe algum princípio de coerência que é justamente a sua doença, o seu padecimento, a fonte dos seus padecimentos. E o Erikson conseguia saltar por cima da tagarelice psicótica através da comunicação não verbal. Então, mas normalmente nós não temos essa capacidade. Tá certo? A maioria de nós não tem. Eu não tenho, acho que aqui a maioria não tem. Nós só chegamos, vamos dizer, à compreensão da alma alheia na medida que nós conhecemos os seus análogos à nossa. E só conhecemos estes análogos através dos símbolos que a própria cultura nos forneceu ou que nós adquirimos nela. Tá certo? No caso, essa cultura a que eu estou me referindo se constitui essencialmente, vamos dizer, de narrativas. Porque quando você tem, vamos dizer, um problema, um sofrimento, o máximo, na melhor das hipóteses, você consegue narrá-lo, você consegue contá-lo. Você conta o que está acontecendo. Mesmo assim, a sua narrativa é geralmente falha. Às vezes basta você contar a coisa como ela realmente sucedeu e você está livre do problema na mesma hora. Mas essa simples narrativa pode ser enormemente problemática, porque você não tem os símbolos e você não tem as palavras adequadas para isso.